Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição. Hoje, terça-feira, temos como tópico do nosso estudo escolhas fatais. Sim, o foco da lição é analisar que, às vezes, o ser humano faz escolhas fatais. E essas escolhas fatais diz muito a respeito da nossa confiança ou desconfiança em Deus. O pecado de Acã foi o pecado da cobiça. Acã cobiçou algo que foi proibido por Deus. Cobiçou uma capa, cobiçou a prata, cobiçou o ouro que ele viu ali. A lição também contrasta a semelhança entre o pecado de Acã e o pecado de Eva, porque ambos, Acã e Eva, cobiçaram algo que havia sido proibido. No caso de Acã, Deus proibiu Israel de tocar nos despojos. No caso de Eva, Deus proibiu ela tocar no fruto. Mas o que ambos os pecados têm a nos ensinar? A lição que fica em ambos os casos é que nós não podemos permitir que a cobiça tenha lugar em nosso coração. O que é a cobiça? A cobiça é o ato de estar insatisfeito com as bênçãos recebidas e almejar algo que Deus não nos prometeu, ou, no caso de Eva e no caso de Acã, proibiu tocá-lo. Na nossa vida espiritual, nós temos um Deus que nos permite muitas coisas, mas que em sua palavra nos proíbe algumas coisas. Quando analisamos a natureza das coisas proibidas, nós percebemos que não precisamos delas. Poderemos viver sem elas. E aquilo que Deus nos permite desfrutar é suficiente para o nosso viver, para a nossa felicidade. É o suficiente para nós desfrutarmos. Por esta razão que a Bíblia coloca o pecado da cobiça como a raiz. E se formos analisar, o pecado de Eva consiste na cobiça, o pecado de Acã consiste na cobiça, o pecado de Davi, a raiz, a cobiça. A pergunta que fazemos é como viver sem cobiçar aquilo que Deus proibiu? Esta é uma pergunta que devemos encontrar uma resposta para ela. Como ter um coração agradecido por desfrutar das infinitas bênçãos que Deus nos concede e ao mesmo tempo não aspirar aquilo que Ele nos proibiu? Esta é a lição que fica para nós. Contudo, a cobiça é uma escolha fatal. Cobiçar o pecado, cobiçar aquilo que é proibido por Deus, sempre conduz à ruína. Provocou a perda do paraíso por parte de Eva, provocou uma desgraça em Israel, uma desgraça em uma família, como no caso de Acã, e tem sido a desgraça não só dos habitantes da terra, mas a Bíblia deixa bem claro que foi a desgraça de Satanás no céu. Ele cobiçou o lugar do Filho de Deus, cobiçou o lugar do Altíssimo, cobiçou o trono do Altíssimo. Enfim, a raiz do pecado é a cobiça. E cobiçar, desejar, experimentar, tocar, desfrutar daquilo que o Senhor nos proibiu é uma escolha fatal. A lição que fica é que devemos pedir o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para Ele nos livrar de fazer esse tipo de escolha. Escolhas fatais. Inclusive a lição contrasta a escolha de Acã com a escolha de Raabe. Acã fez uma péssima escolha, cobiçou o que não precisava, o que era proibido, mas Raabe fez uma escolha correta, ambicionou, desejou fazer parte do povo de Deus, se rendeu à vontade de Deus, aos planos de Deus para o seu povo, se tornou crente que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, a sua palavra, e olha como a fé em Deus, o contentamento com Ele, com a sua vontade, com o seu querer, como isso pode mudar a vida de uma pessoa e o destino de alguém. Acã era para ser um fazendeiro rico, um proprietário de terras, mas por cobiçar uma capa, uma barra de prata, uma barra de ouro, perdeu tudo. Raabe era uma meretriz, vendia o corpo para sobreviver, mas resolveu fazer uma escolha que mudou para sempre a sua vida. Passou a ter parte no povo de Deus e se tornou ancestral do Salvador Jesus. Como uma escolha bem-sucedida pode mudar a vida de uma pessoa e como uma escolha mal-sucedida pode destruir, arruinar para sempre a vida de uma pessoa. Que venhamos pedir ao nosso Deus a sabedoria para tomarmos as decisões sábias em nossa vida, evitarmos escolhas más,
que irão acabar com a nossa felicidade, que irão fazer com que a gente perca as grandes bênçãos que o Senhor está ansioso para nos dar. Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, que as lições que a Tua Palavra nos concedeu neste momento venham ficar gravadas em nosso coração. Que o Senhor nos livre da cobiça e nos dê a sabedoria de fazermos as escolhas certas ao Teu lado nesta vida. Em nome de Jesus te agradecemos e oramos. Amém.